é pra ser compartilhada, sabe? Mas a gente que é brasileiro, que é difícil, que é difícil de ter acesso às coisas, livro é caro pra caramba, tudo é difícil, sabe? A gente tem que remar contra a corrente muito. Então, assim, eu acho que o bacana é todo mundo se unindo e indo junto, sabe? Então, eu acho que compartilhar conhecimento, assim, é uma das melhores coisas que tem. Devia ter separado um chopp aqui. Eu tô com um cachorrinho novo, ela dá uma choradinha de vez em quando. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tá aqui com a Bruninha Madureira. Ela é designer de produto, né? Mas é design especializada na área de brinquedos. Bruna Madureira é formada em desenho industrial pela PUC-Rio 2003, com mestrado em engenharia de produção, gestão e inovação pela COP, UFRJ, em 2008. É formada em Toy Design pela FIT, Fashion Institute of Technology, New York. Foi premiada em 2 edições do IDEA Brasil, 2009 e 2013, e no IDEA Awards dos Estados Unidos, em 2013. Seus projetos já foram apresentados em exposições no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Seul, Coreia do Sul, Praga, República Tcheca, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos. Mora em Nova York há 7 anos, onde foi designer de brinquedos da Skip Hope. E hoje projeta brinquedos para a Bark, que é uma empresa dedicada a brinquedos do universo pet. E a gente tá aqui para descobrir um pouco sobre esse mercado que a gente acha que é tão simples, tão bobo, né? Fazer brinquedo é uma coisa fácil, é uma coisa que não é tão complexa. Eu já tive algumas vezes que fazer um ou outro, não tanto quanto ela, mas posso dizer que quando a gente projeta alguma coisa para criança, a gente está projetando para 3 pessoas. Para a criança, para o pai e para a mãe. Porque assim, se o pai não confiar, não vai comprar mesmo que a criança esperneie. Se o pai gostar e a criança não gostar, não adianta nada o design de brinquedo. E o outro ponto que é a questão da segurança. Então tem tudo isso, toda essa relação cognitiva justamente no ponto da construção. Bruna, obrigado por ter aceitado. Obrigada a vocês, obrigada por me receber aqui no podcast. É um prazer falar com vocês. É um prazer trocar experiência, trocar ideia. E, bom, primeira coisa é que essas 3 pessoas aí que você está projetando, você simplificou bastante, né? Tem a avó, tem o lojista. O pediatra. Tem o pediatra. É uma galera, assim, é uma galera. Eu costumo dizer que a gente tem o consumidor, o comprador e o usuário. Caraca. São 3 pessoas diferentes. Mas esse que é o desafio, né? E é o legal da coisa, assim, é o que me faz, sabe, querer descobrir mais e pesquisar mais e entrar mais nesse universo. É exatamente esse desafio, assim, dessa complexidade e de todas essas pessoas que estão ali em jogo e a relação de uma com a outra, quem vai brincar com aquilo, é a criança sozinha, é a criança com o pai, é a criança com a avó, é a criança na escola, é a criança com outra criança, são 2 crianças de idades diferentes, enfim, uma pluralidade aí de opções que eu me interesso, tipo, a cada dia mais, assim, é impressionante que né, você nunca sabe tudo, assim, você nunca sabe nem metade, você vai, sempre uma construção. Não, isso é muito legal. E é engraçado que quando você está falando de desenho para o design para criança, o brinquedo, né? Vamos jogar assim o brinquedo como sendo. Acho que é legal primeiro quebrar os preconceitos do brinquedo, né? Quanto ele é importante para o desenvolvimento cognitivo, né? Ele talvez a brincadeira é justamente a ciência que a criança faz para testar o mundo, entender o mundo à sua volta. Então tem muito mais importância do que muita gente se imagina, né? Sim, muito importante. Inclusive, uma coisa que muita gente não sabe é que o cérebro humano, ele se desenvolve mais de 0 aos 5 anos do que ele vai se desenvolver para o resto da vida inteira. Então, todas as conexões entre os neurônios, as sinapses e tal, a ligação entre as células ali que estão em jogo, elas acontecem quase todas dos 0 aos 5 anos. Então, assim, é muito importante o brinquedo, e é claro, não só o brinquedo, mas as experiências que essa criança tem,
nessa primeira infância, assim, né? Porque isso vai ajudar o desenvolvimento do cérebro dela, que é a ferramenta que ela vai usar para sempre, né? Então, é muito importante, super importante, e é por isso que eu escolhi até me especializar mais nessa faixa etária, assim, bebês e pré-escolares, assim. Dessa faixa que você escolheu é interessante porque também muita gente não sabe, assim como essa questão do desenvolvimento cognitivo cerebral, que eu não sabia que era só até os 5, achei que era até os 7. Legal saber que é até os 5. Mas dentro da faixa de 0 a 5 anos, é um universo absurdo para o universo da criança. Não é os 5 anos da nossa vida. Né? Assim, eles têm fases de 0 a 3, depois de 3 a 6, 6 a 1, 1 até mais ou menos 1,5, 2, depois tem até 3, depois tem 5, depois tem 7. Quer dizer, existe muito mais mudanças de comportamento, experienciação, entendimento do mundo, conexão com o outro. Mesmo nessa faixa, é uma faixa gigantesca, na verdade, essa faixa que você pegou. É uma faixa gigante, uma faixa grande, é uma faixa, sim, tem o de 0 a 2 meses, é uma coisa, depois de 2 meses a 5 é outra, as habilidades, o que aquela criança consegue fazer, o que a criança consegue enxergar, ouvir, entender, tipo, vai mudando toda hora, assim. Então, é bem legal, assim, você poder trabalhar esses diferentes pedacinhos, assim. Eu mudei recentemente de empresa. Eu tava trabalhando numa empresa chamada Skip Hop, que é do grupo Carter's. Tá. Carter's faz roupa infantil. Sim. Legal. Lá, mais de 100 anos. Eles compraram o Skip Hop recentemente. O Skip Hop era uma startup que foi crescendo, e aí foi comprada pela Carter's. E é uma empresa que está em, sei lá, mais de 50 países, Skip Hop. E eu trabalhei lá durante quase 5 anos, e agora eu mudei de empresa, estou na Bark, que é uma empresa que faz brinquedos para cachorros. Eu sei qual que é, eu sei. Que legal! Faz brinquedo para cachorro. Que doideira. Então, que na verdade, eu costumo dizer que não é a mesma coisa. Não é pro cachorro, é o brinquedo é para um adulto, entendeu? É verdade. Peraí, dentro daquela tríade que você fez, o cachorro ele vai consumir. Quem é o dono? Dentro daquela tríade que você falou. Pois é porque o cachorro, ele não sabe se ele tá roendo o Bob Esponja ou se ele tá roendo entendeu? Sei lá... Um abacaxi. Uma bolinha. Uma bolinha. Entendeu? Ele não sabe a diferença, mas o dono sabe. O dono vai se divertir, se for um personagem que ele gosta, se for uma coisa engraçada. E tem também a interação do humano com o cachorro, tem a interação entre os dois cachorros, tem a interação da família, de criança com o cachorro. Então é bacana também você participar dessa interação, assim, de como a família interage ao redor daquele bichinho, sabe? Acho bacana também. E tem todo o lúdico, a usabilidade do brinquedo, né? Sim, também. Sim. Do brinquedo e da brincadeira, né? Porque o brinquedo, no fundo, ele é para estimular um tipo de brincadeira, né? Ou ele tem um sentido preso nele mesmo. Tô questionando isso pelo seguinte ponto. Eu acho que quando a gente cresce e tem brinquedo na nossa estante, tipo, eu tenho uma porrada. Pra mim, o brinquedo, ele se fecha nele mesmo. Eu tenho um boneco, é um boneco, né? Tipo, tem até aqui um que é da minha infância, que é um Playmobil. E tem outras coisas aqui atrás, uma porrada de coisas. E eu, às vezes, percebo que o brinquedo, ele se fecha, né? Ele se fecha de um jeito tão maluco. Eu comecei a perceber que os brinquedos estão sendo exigidos serem muito melhores, muito mais delicados, um monte de encheção de saco, que é coisa de adulto, né? E o brinquedo da criança, ele parece muito mais um brinquedo da brincadeira, para estimular raciocínio, percepção, estimular, na verdade, ele se conectar com o universo à volta. Tem um pouco disso, né? Tem muito disso. O brinquedo é um nada, né? O importante é a atividade que ele vai fazer, né? Como muitas outras coisas do design também, né? Sim. O importante é como aquela pessoa vai desempenhar aquela atividade e como ela vai usar aquele produto que você projetou para desempenhar aquela atividade, né? E ser mais feliz ou mais eficiente, torne aquela atividade mais prazerosa, ou mais fácil, ou mais rápida. E aí é o produto que a gente tá pensando nessa atividade, né? A gente não tá pensando no produto, a gente tá pensando na atividade, na experiência que aquilo vai causar, né? Que aquilo vai ajudar a trazer, assim. Então, ele acaba sendo, quando você vai fazer um brinquedo, uma brincadeira, ele acaba sendo um resultado dessa intencionalidade que ele tem que gerar. Ele não tá preso nele mesmo, certo? Certo.
E como você consegue pensar isso? Como é que você faz a pesquisa com a criança? Como é que você entende? Porque a criança tem um universo foda, né? Eu costumo dizer que o melhor jeito de você olhar a questão de inovação, entendimento, estrutura mental, é olhar como a criança constrói, porque ela não tem medo de errar, ela testa bastante, ela experimenta e ela não entende o não como uma limitação, mas o não como, ué, então como é que eu consigo fazer, né? Assim, você vê tô falando assim por questões, não é que a criança pare e pensa, nossa, não importa, é que para ela não importa, ela vai testando o mundo que tá à volta. É depois que as parametrizações são colocadas, e aí que a gente fica burro pra caramba, né? Inclusive tem até um estudo muito bom do Ken Robson, né, Sir Ken Robson, que estuda bastante essa coisa de criança, que ele fala sobre a perda da nossa capacidade de pensamento, ter o pensamento convergente, pensamento divergente, né? Então, pensar em várias formas para um clipe de papel, ou para uma forma, ou qualquer coisa assim, e a gente vai meio que se educando e vai se ferrando, falando, não, só existe uma resposta, só existe um modo de pensar. E é engraçado que quando a gente entra em universidades igual a gente fez, a gente tem que voltar a reestimular aquilo que foi proibido ser estimulado, né? É verdade. A gente costuma dizer, né? Tem que pensar fora da caixa, né? Tem que pensar fora da caixa. A criança ainda não entrou na caixa. Entendeu? Exatamente. Então é muito interessante trabalhar para eles, assim. Eu acho um universo tipo muito rico, assim. É muito encantador, sabe? E desafiador ao mesmo tempo, porque foi o que me interessou lá atrás a fazer projetos para criança, não só brinquedos, mas mobiliário, enfim, qualquer coisa para o público infantil, foi que o público ele é tão diferente de mim que eu tenho que começar do zero a pesquisa para saber tudo sobre aquela pessoa, sabe? Aquela pessoinha ali. Aquela pessoinha. Porque, às vezes, você vai projetar uma maçaneta. Pô, mas legal, eu uso maçaneta todo dia, né? Abre a porta aqui e ali. Então, assim, claro que eu vou ouvir o maior número de pessoas possível, eu vou pesquisar ergonomia e qual o público-alvo, e essa maçaneta vai ser maçaneta da onde, mas eu também sou meio que usuário daquilo, né? Parcialmente. Assim. E o brinquedo, o projeto para criança é aquela coisa que eu não sou nada, tipo, é completamente diferente de mim. Então, assim, eu não sei que cor que essa criança enxerga, porque quando o bebê não enxerga nem todas as cores. Não enxerga. Então, assim, é uma pesquisa do zero. Até os 3, né? Até os 3 meses, acho, né? É um negócio assim, né? Até os 3 meses. Então, assim, o que ele enxerga? O que ele ouve? O que ele entende? O que ele consegue fazer? Consegue mexer a mão? Consegue mexer o braço? Consegue mexer o pescoço? É tão diferente de mim, assim, sabe? Da pessoa que está projetando, que eu tenho que me mergulhar naquele projeto com uma intensidade que me dá muita satisfação, assim, de ir a fundo na pesquisa, e é um desafio, sabe? Eu me sinto desafiada, assim, então eu acho muito legal, assim, me dá uma energia extra. Como é que você pesquisa? O que você faz? Como é que é a sua atitude para pesquisar, pensar com ela, entender essa brincadeira? Porque também ela não fala, né? Exatamente, ela só expressa. Por sorte, não por sorte, tô brincando, mas existe muita pesquisa acadêmica, né? Sim. Então, muita pesquisa, e uma coisa que também do humano, né? Que as crianças quase que do mundo inteiro meio que têm um desenvolvimento semelhante. Então, assim, a criança brasileira, ela vai começar a enxergar todas as cores, um espectro maior de cores aos 3 meses. A americana também, a dinamarquesa também. Então, assim, acaba que a ergonomia muda, porque o tamanho da população é diferente. Tá. Mas o desenvolvimento... Por fenótipo, né? Não genótipo, por fenótipo, Por outras características, Mas o desenvolvimento cognitivo e tal, ele é bem semelhante. Então, assim, as pesquisas do mundo inteiro, elas, né, você consegue ter acesso a isso. Então, tem muita pesquisa e vai brincar, senta e brinca. Eu projetei um jogo, tem uns 2 anos atrás, e um jogo para crianças de 3 anos. Legal. E aí, a primeira etapa, eu pesquisei, tipo, vários jogos na internet, o que tem, o que tá vendendo, o que as pessoas comentam e tal. Comprei esses jogos, li as regras de todos eles, e aí escolhi recebi algumas crianças lá no escritório. A gente jogou o jogo, vários jogos, aí eu via como elas jogavam mudando o jogo, diferente, ou elas não conseguiam entender uma parte.
e tal. E aí E depois adaptava, né? E se adaptava, né? Muito louco, né? eu comecei a projetar o meu. E aí algumas opções, né? Alguns conceitos. E aí fiz protótipozinhos de papelão mesmo. Porcótipo. E aí... exatamente. Uns protótipos, e aí recebe a criança de novo. E aí, vamos jogar. E aí você explica como é que é o jogo e tal. E vê como a criança entende, ou às vezes ela não entende uma parte. E aí você, eu acho que isso aqui tá meio difícil. Por exemplo, tinha umas comidinhas, né? As peças eram retângulos, quadrados e triângulos e círculos. O formato das peças. Perfeito, perfeito. E aí, em cada peça tinham comidinhas. Tá. E aí, eu comecei a ver que tinha uma fatia de pizza na peça redonda. E eu falava assim, você tem que pegar um triângulo. E aí, eu comecei a perceber, apesar delas não me contarem, eu comecei a perceber que algumas comidas geravam confusão, porque a fatia de pizza é um triângulo, mas a peça era um círculo. Um círculo, é. Seria a pizza inteira. Pois é. Então, assim, aí eu comecei a ver, então vamos prestar atenção pra gente colocar o desenho redondo na peça redonda, tipo a maçã na peça redonda e a fatia de pizza na peça triangular, entendeu? Pra não gerar confusão dela se eu tô falando do formato do desenho ou se eu tô falando do formato da peça. Então, por causa das correlações. Eu lembrei de um caso muito bom. Minha mãe era educadora, né? Ela faleceu, por isso que eu falo que era. Uma puta educadora tal de... Pra criança, mesmo desenvolvimento, assim, Lacan, Vygotsky, Jung, sabe, Montessoriana, tudo isso envolvido, e por isso também que eu acabei me envolvendo muito. E tinha alguns estudos que ela fez, e que eram muito legais, estou falando assim, década de 80, né, ali final da década de 80 e tal, que ela pedia pra criança, isso acontece o tempo todo, que é um erro quando você vira e fala que uma criança não sabe ler e escrever. Então, quais foram os assim, com menos de 5 anos? Não, só vai aprender a ler e escrever depois. Porque isso era muito importante para entender um raciocínio, que era assim, não é que a criança não sabe ler e escrever, ela pega o que ela tem como universo compreensível dela, e a primeira coisa, muitas vezes a primeira coisa é, quando essas crianças são muito organizadas, tem algumas que são mais organizadas, outras menos, é a questão de raciocínio, é diferente. Mas, assim, quando é muito organizada, e você vê que a maioria acontece isso, ela pega o nome dela, que é a primeira coisa que ela aprende, as letras do nome. E todas as construções de palavras são na base das letras do nome dela. E é legal porque ela fazia um teste assim, escreve camelo, aí ela escrevia, escreve não sei o que lá, ela escrevia, escreve tal coisa. Depois ela anotava do lado, aí falava, lê pra mim. E elas conseguiam ler todos os bichos que tinham sido anotados. Isso foi uma coisa muito, muito legal que aconteceu. E uma outra coisa foi, essa eu achei a melhor, eu vi, esses vídeos ela gravou e tal, e eu vi uma vez que foi muito divertido, ela falava assim, e depois eu fiz brincadeira com os meus sobrinhos, sobrinhos e tal, e é muito legal. Fala assim, tá, onde você acha que tá escrito vaca e onde você acha que tá escrito borboleta? Ela achava que borboleta era onde estava escrito vaca e vaca onde estava escrito borboleta. Falou, por quê? Porque a vaca é grande e a borboleta é pequena. Né? Então, assim, sensacional. A construção mental era uma coisa assim. Então, quando você fala sobre redondo quadrado, é muito mais, porque ela não é aquela coisa que acabou sendo pragmática, né? Tipo, eu tenho a linguagem oral, a linguagem escrita, né? Que aí são símbolos só, e tem os signos. É tudo misturado, tudo compõe a interpretância deles, né? Muito legal isso. É muito bacana, é muito legal ver, assim, esse processo de aprendizagem. É muito legal, assim, muito enriquecedor, sabe? A gente vê na faculdade daqui... Então, a faculdade daqui era design de brinquedos, né? Isso que eu achei legal, Como é que você foi parar aí, cara? Como é que eu fui parar em design, né? Como é que eu fui parar nessa... em design! Eu fui parar em design por acaso, foi um acidente de percurso. Normal, todos nós. Eu quis a minha vida inteira, assim, desde que eu tinha, sei lá, 4 anos, sei lá, ou antes, eu queria ser arquiteta. Tá. Dos 4 aos 16, dos 4 aos 16, assim. Eu desenhava bem, porque, assim, eu desenhava melhor do que as outras crianças, e aí as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, que bonitinho, nossa, como você desenha bem, vai ser arquiteta. Porque é uma profissão que as pessoas conhecem, né? É a profissão que meus pais conhecem. Sim. A avó, né? Desenha bem, vai ser arquiteta. Então eu via isso e eu fui me envolvendo com a arquitetura, assim, prestando atenção, quem eram os arquitetos e tal, e fui gostando e me apaixonando pela profissão, porque eu sou teimosa e eu sou curiosa. Muito. Ótimo.
Eu decidi, eu e uma amiga, que a gente ia fazer vestibular no segundo ano para ver como é que era. Tá. Eu queria fazer arquitetura na UFRJ, só que você não pode fazer vestibular na UFRJ se você não tiver no terceiro ano. Ah, tem umas que tem assim, puta. As faculdades públicas você não pode. E a gente descobriu que na PUC você pode fazer vestibular que você quiser, tipo, né? Sim. Lá e se inscreve. Sim. E a gente foi se inscrever para a PUC, para o vestibular da PUC, para ver como é que era a prova e tal, né? Aquela curiosidade, assim. Só que não tinha arquitetura na época na PUC. E aí eu falei assim, o que é parecido, né? Vou botar uma coisa parecida, mas não tinha nada parecido. Aí eu falei, o que é esse negócio de desenho industrial aqui? Vou marcar isso, né? Tem a palavra desenho. Eu não sabia o que era. E aí, ninguém sabia nada nessa época. Ninguém sabia aí, essa merda de nome aí. E também não tinha internet, entendeu? Sim. Era outro planeta, assim. Era outro planeta, pode escrever. E aí eu fiz vestibular para ver como é que era, de curiosa, de enxerida, e eu passei no vestibular. E eu recebi lá a carta da PUC, que eu tinha passado no vestibular. Eu falei, mas eu não terminei o segundo grau, sabe? Como é que eu vou para a faculdade? E aí todo mundo falou, cara, você acabou de se livrar do terceiro ano, você tem que ir, entendeu? Você se livrou do terceiro ano. Aí eu falei assim, não, mas eu não sei o que é isso. E aí, de novo, né? Cadê Google? Não tem Google. E aí a minha mãe falava assim, liga pra Ana. A Ana tem uns amigos que fazem esses negócios assim, de arquitetura e são os artistas e tal, ela deve saber. E aí você pergunta pra ela. E aí eu fui ligando para as pessoas e falando, mas o que é isso de desenho industrial? E aí as pessoas foram me explicando. E eu comecei a falar, caraca, eu não sabia que isso existia, mas é muito legal. Pode escrever. E aí eu comecei a faculdade assim, entendeu? Mal terminei o segundo grau. Meus amigos falam, às vezes eu fico falando alguma coisa, dizem, cala a boca, você nem terminou o segundo grau, sabe? Tipo, vai estar falando de quê? Mas... Não, acho legal isso, acho legal. Eu não vou cortar, não, tô brincando, se quiser eu corto. E aí eu fui meio por acaso, assim, eu descobri a profissão por acaso. E fui, e, cara, me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista, assim, primeira aula, primeiro dia, o professor explicando ali o que era o projeto e tal, e eu falei, caraca, assim, tipo, um mundo se abriu, assim, pra mim, sabe? E eu falei, nossa, era isso que eu queria a minha vida inteira, eu não sabia que existia, assim, fiquei muito apaixonada, assim, apaixonante. Ainda na faculdade, às vezes, eu tinha, esse semestre tem que projetar um mobiliário. Esse semestre tem que projetar sei lá o quê, né? Luminária, sempre tem luminária. Sempre tem uma luminária. Essa coisa que a gente conhece. E aí, algum projeto ou outro, eu resolvia fazer para criança, assim. Mobiliário, eu fiz uma cama de criança. Foi uma cama. E aí, eu achava que mobiliário já tinha inventado tudo, sabe? Que é uma besteira pensar, um estudante pensa, né? Tipo, nunca inventaram tudo, é impossível, mesmo porque o mundo muda e as coisas têm que mudar junto com o mundo, enfim. Mas eu achei, mas eu vou fazer um negócio pra criança, porque aí vai ter umas gavetas embaixo pra botar brinquedo, e aí, sei lá, eu acho que ia me dar mais liberdade, entendeu? Que louco, cara, que doido. E aí eu comecei a fazer uma coisa ou outra e tal pra criança, e quando chegou no meu projeto final, você entra naquele parafuso, né? Tipo, caraca, agora 1 ano de projeto, não sei o que fazer. Pode ser tudo, né? Pode ser qualquer coisa, um avião, um alfinete. E aí você entra naquele parafuso e eu comecei a perguntar pros meus amigos, assim, cara, o que eu faço? Não sei o que eu faço. E aí um dos meus melhores amigos falou, cara, como assim você não sabe o que faz? Eu falei, não sei, você tá na dúvida? Eu falei, não tô nem na dúvida, não tenho opção, tipo, eu tô tô no zero. Aí ele falou, Bruna, você tem que fazer alguma coisa pra criança. Ele cara, você não se deu conta ainda, os seus projetos para criança, eles são tão melhores que todos os outros. Tipo, tão mais complexos, tão mais profundos que todos os outros, que é óbvio que você tem que fazer alguma coisa para criança. E eu falei, nossa, eu não tinha percebido isso. E de fato era, porque a quantidade de pesquisa que eu precisava era tão maior que eu mergulhava naquele universo, entendeu? Muito mais do que projetar um ponto de ônibus. Que também deveria, mas enfim. Isso eu achei muito louco quando você falou, eu podia permitir gaveta, que você já falou, mas com o mundo lúdico eu consigo permitir isso daí. Com essa coisa de fazer o ponto de ônibus, que nem você falou, deveria, mas muitas vezes você fala, eu acho que tá tão no vale
não da estranheza, do comum, que você fica com medo de dar aquele passo da estranheza. E todo mundo fala, não, mas um ponto... Porque eu sei que isso acontece. Não, mas o ponto de ônibus tem que ser assim. Fala, quem disse? Quem disse que o ponto de ônibus tem que ser para ônibus? Tipo, sabe? Não cai no Vale da Estranheza, cai no Vale da Estranheza porque não permite. Então é um pouco disso, mas... Continua, desculpa. Mas aí a coisa da criança, ela te dá uma liberdade enorme de criação, mas te tira um monte de liberdade também, porque tem toda a coisa da segurança, né? Sim. Que é gigantesco. Mas ela te dá uma liberdade de uma plasticidade, uma coisa lúdica, uma coisa que, tipo, a cor que tá na moda, não tô nem aí pra cor que tá na moda. Caguei! Caguei! É muito legal. É outra coisa, entendeu? É um outro, sei lá, é um outro planeta, assim. E aí eu mergulhei nisso, fui fazer um brinquedo de projeto final e tal. E aí eu me apaixonei, assim. E aí, na época, me lembro que alguém me falou, pô, você sabia que existe uma faculdade em Nova York só de design de brinquedos? Eu falei, jura? Nossa, eu não acredito. Eu não sabia disso também, eu não sabia. Você falou, eu falei, puta, eu não sabia. E aí aquilo ficou ali na minha cabeça, mas assim, pô, ir pra Nova York, sabe? Tipo, você mal tem dinheiro pra passar 5 dias em Nova York, vou fazer uma faculdade em Nova York, tipo, da onde, sabe? Tem, bom pra eles, né? Legal. Mas, enfim, eu achei que eu precisava, na minha época na PUC, ou pelas aulas que eu peguei, não sei direito, a minha história estava muito funcional, assim. Entendi. Os meus projetos estavam muito funcionais. Entendi. Porque eu acho que não tinha aulas que estimulassem um outro lado mais lúdico na minha época, ou eu que não peguei a aula certa, não sei, mas o meu projeto era extremamente funcional. Você falou que você foi no começo de 2000, né? Por aí que você se formou. A gente veio daquela coisa, assim, tipo de design, forma e função ainda. Tava muito impregnado dessas porcaria na cabeça. Era um inferno. Pois exatamente. E aí eu pensava o seguinte, pô, se eu quero trabalhar com brinquedo ou com criança, eu preciso explorar esse lado lúdico mais, porque não dá pra, né, ser essa coisa tão alemã, assim. Sim. Não falando mal, tipo... Não é falando mal. Alemão é lindo, é incrível, mas assim... Sim. Tava muito, muito funcional. E eu falei, não, eu preciso explorar esse lado lúdico. Só que não tinha nada de brinquedo no Brasil. Não tinha uma faculdade, um curso, sei lá o quê, um curso de extensão. Não tinha na época. E eu falei, cara, onde eu posso achar essa coisa do lúdico, né? E aí eu fui pra cenografia teatral. Que é um conhecimento milenar, né? Sim. E tem muito a ensinar, tipo, um volume de ensinamento gigantesco. E aí eu fui estudar com um cara chamado J.C. Serrone, em São Paulo, que é um cenógrafo. Eu sei quem é. E o cara é um dos melhores do mundo e tal. E ele escolhia 15 pessoas sortudas, assim, para ficarem 6 meses dentro do escritório dele, aprendendo com ele. Ele dava aula, tipo, 2 vezes por semana, mas você podia ficar lá todos os dias trabalhando com ele, fazendo parte dos projetos e aprendendo e perguntando, enchendo o saco, o que você quisesse, durante 6 meses. E ele escolhia essas 15 pessoas. E aí eu me enfiei lá, me mudei para São Paulo, fui atrás do cara, e aí eu aprendi, assim, muita coisa. Tipo, o universo se expandiu, assim. Toda a coisa da cor, a coisa do lúdico, a coisa de estimular a imaginação das pessoas, estimular essa brincadeira, essa interpretação do objeto, como a pessoa olha para aquele objeto, como ela interpreta, o que ela pensa, para onde a imaginação dela vai. Que tipo de sentimento aquilo causa quando você vê aquilo, sabe? A peça é uma peça mais escura, de terror, de um drama, ou é uma comédia, ou é para criança, ou é para adulto, ou é um monólogo. Como ilumina isso? Como é a iluminação? Tem cor na iluminação? Então, assim, é um universo gigantesco, e aí eu consegui unir a minha coisa do mais funcional e tal, do que eu tinha antes, com essa parte lúdica e imaginativa, assim, do projeto, que foi maravilhoso, assim. Enfim, e aí depois disso, cara, o mercado no Brasil é difícil, né? É muito ruim, A indústria e tal, eu ia todo ano na feira de brinquedo, na em São Paulo. Enfim, o Brasil tinha, não sei como tá o número hoje, mas sei lá, mais de 200 indústrias de brinquedo. Tem mais.
É que tem as pequenas, nossa, sei lá. Pois é, e assim, de 200 empresas de brinquedo, muita coisa licenciada. 5 né? tem produto mesmo, o resto é tudo licenciado, é isso aí. Inclusive as grandes são muito licenciadas. Sim, então, sim, assim, sim. Até as empresas grandes que a gente conhece, aquelas que a gente cresceu brincando, né? Aquela coisa, vocês devem saber os nomes, mas assim... Pode falar os nomes aí, tipo, tá falando o quê? Estrela... Grow, Estrela... Licenciavam muito, eu não sei como tá agora, mas licenciavam muito os produtos da Mattel, da Hasbro, todos os jogos que tem aqui nos Estados Unidos e alguns da Europa. Sim. Então, essa coisa Monopoly, eu acho que foi o mais licenciado do universo, né? Nossa, total. É muito chato Monopoly, cara, nem tanto depois licenciado, eu odeio, cara. Eu cresci jogando War, eu muito de jogo de tabuleiro. Enfim, e aí quando a empresa licencia, o que acontece é que ela precisa muito pouco do designer. Sim. Do designer de brinquedo. Sim. Ela precisa muito do designer de embalagem, porque a embalagem tem que ter uma cara mais, né, tropicalizada ali, tem que traduzir, precisa do engenheiro, porque eles têm a planta no Brasil, vai produzir no Brasil. Sim. Precisa de marketing, precisa de um universo de profissões. O design em si, quando você tava falando isso, que eu acho legal, por exemplo, tem um amigo meu que trabalha bastante com esse negócio de brinquedo, mas ele é um designer modelador, que ele é o que até que fez o Hulk aqui, faz coisa pra mimo. Legal. É um puta modelador fodão, tal, muito bom, que é o Zacariotti, o Carlos Zacariotti. Mesmo assim, é o licenciamento do Hulk, aí ele tem uma puta modelagem incrível, faz na versão que ele quer, mas é o Hulk, não é nada criado realmente como designer de brinquedo, criado alguma coisa do zero, pensado ali do chão, pensado realmente na verificação, é realmente uma tradução, o que tem muita importância, o que é muito legal, mas não tem realmente esse espaço para criação do novo, é meio impeditivo, né, muito doido isso. Sim, você acaba que corta algumas profissões aí na história, entendeu? E aí o designer de brinquedo em si meio que não precisa tanto, né? Sim, porque o brinquedo já veio licenciado e tal. Então, assim, é um mercado difícil no Brasil. E apesar de eu ficar estudando sempre, tipo, pesquisando muito e tal, fui fazer outras coisas, fui fazer meu mestrado na COP, e aí fui para a parte de inovação, que, enfim, né, abrange todos os campos do design e tal. E aí, anos depois, eu lembrei dessa faculdade de brinquedos de Nova York. E a FIT é Fashion Institute of Technology. Então, era uma faculdade que, tradicionalmente, muito para trás, começou como moda. E aí ela começou a desenvolver outros braços do design. Aí tem design de interiores, tem design de imobiliário, ilustração, fotografia, enfim, outras áreas ligadas à arte. E aí, um dia, eu tava vindo para cá e aí resolvi visitar a faculdade. Deixa eu ir lá visitar, assim, só para ver qual é. E aí marquei, eles têm aqueles dias que eles abrem para pessoas visitarem, e aí tem uma palestra, e depois tem um passeiozinho para vocês ver a sala de aula e tal. Eu falei, cara... eu vou ter que ficar aqui. Que isso, sabe? Tipo, é uma coisa inimaginável, assim. Deixa eu fazer as contas aqui, 4 anos e tal, né? Quanto custa isso? Vamos ver o que pode ser feito. E aí eu descobri que eu não precisava de 4 anos, só precisava de 2. Porque se matava várias matérias, né? Porque, na verdade, o design de brinquedos são só 2 anos. São só os últimos 2. Entendi. Tá. Você tem que fazer, tipo, um ciclo básico, que são os 2 primeiros anos, que você pode escolher ilustração, pode escolher, sei lá... Modelagem, pintura, tá. Enfim, você tem algum braço. Básico. E aí, depois, os últimos 2 anos são design de brinquedo. Eu entrei em contato com eles... dá para eu usar minha faculdade de design, meu mestrado, sei lá, qualquer coisa, como esses 2 anos aí? Eles falaram, dá, totalmente, tal. Bom, fazer 2 anos é melhor que fazer 4, né? Tipo, sim. É metade do tempo, metade do investimento e tal. E aí, no ano seguinte, eu vim para cá de novo, também como turista, marquei uma reunião com a diretora da faculdade. E aí, cara... Aí fudeu, assim. Que nada. Ela ficou 1 hora comigo. Eu trouxe brinquedos que eu tinha feito o protótipo em casa, de tecido e tal, pra mostrar pra ela. Eu ganhei um prêmio com o brinquedo. Que legal. E aí eu trouxe pra ela. Tinha o Ideia Brasil. O Ideia Brasil, sim, ainda tem. Tem o Ideia Brasil Internacional. Tem. Eu escrevi um brinquedo no Ideia Brasil e ganhei o Ideia Brasil. Qual ano, você lembra? 2008? 13. Foi mais tarde. 2008.
Eu tenho 2008 e 2009 aqui da ideia, hein? Eu tô em 2008 também, tem uma embalagem minha. Ah, é? Uma embalagem de temaki. É que a gente teve aqui, a gente ganhou aqui também. Tem o de 2008. Não é 2008 não, é verde o meu, é 2009. Então é 2009, é o verde, esse aqui. O verde, é isso. Enfim, e aí eu tinha ganho essa embalagem primeiro, que eu achava que era totalmente, tipo, impossível. Tem uma visão, né, que a gente tem de... mas você vai se inscrever nesse concurso? Tipo, a Coca-Cola se inscreve nesse concurso. Você vai se inscrever como designer independente, a Bruna Madureira, entendeu? E você voa, tipo, o não tá garantido, entendeu? Na verdade, é mais fácil você ganhar como independente do que ele como empresa, mas tudo bem. E aí as pessoas me falam assim, não, você tá viajando, você vai gastar dinheiro à toa, vai perder seu tempo, a Nestlé se inscreve no concurso, você acha que você vai ganhar da Nestlé? Tipo, cara, não é, tem espaço pra todo mundo, entendeu? Exato. Eu acho que é meter as caras, exato, entendeu? E aí eu já tinha me inscrito, apesar de todo mundo falar, vai se inscrever, eles estão querendo papar seu dinheiro, aí eles dizem que você passou para a segunda etapa, só para você pagar de novo. E aí eu já tinha ganho essa embalagem, e aí quando foi alguns anos depois, eu falei, eu inscrevi o brinquedo. Uhum. Só que o brinquedo eu ganhei aqui nos Estados Unidos também, porque o Ideia Brasil, eles mandam para cá. Isso, os campeões. Isso, eles mandam para aí, exatamente. Os campeões do Parabéns, Brasil animal. Passam a ser finalistas, obrigada, passam a ser finalistas daqui. Não só do Brasil, campeões do mundo vão para a final que é nos Estados Unidos, é assim. Porque não é só o que está no Brasil. Tipo, é o que está no Brasil, aí tem outros países também que participam, aí junta pro prêmio internacional, que eles chamam o prêmio máximo. Então, pô, animal, pô. E aí eu ganhei bronze aqui, eu fiz um bate-volta, a premiação era em Chicago naquele ano. Uhum. Eu fiz um bate-volta e tal, e aí é incrível, né? O quanto você passa a acreditar mais em você mesmo, assim. Você vai para um hotelzão, assim, com aquele centro de convenções gigantesco, e aí são todos os designers super famosos, e todos os produtos, as empresas e tudo mais. Na minha categoria aqui, os premiados eram Nike, IDEO, BlackBerry, na época que eles faziam telefone pra caramba, e eu. Tipo, sabe? Aí você vê, nossa, que legal, sabe? A gente tem, às vezes, uma coisa de... Principalmente no começo da profissão, de não acreditar muito. É isso. Tô mostrando pra ela aqui que eu achei ela do Ideia 2009. De não acreditar muito. De não acreditar muito no nosso potencial, entendeu? Tipo, sim, sim. Bom, mas eu sozinha, vou competir com a IDEO, sabe? Então, você quer saber? Pra mim, isso é uma falha séria das universidades. Porque elas vão te... Tipo, você fez mestrado, não fez? Mestrado, doutorado? Você fez mestrado. Doutorado você chegou a fazer? Não. Cara, eu acho que a maior decepção... Eu também fiz, tal. A maior decepção que eu tinha é quando eu fui fazer o mestrado, né? Você tá falando desse ponto. Mas quando eu fui fazer o mestrado, eu lembro assim que a maior decepção que eu tive era... Tá, já pesquisei, agora posso chegar à solução do problema? Não, era só pesquisa. Como assim? 2 anos só pesquisando? Eu não posso dar minha opinião, não. Você não tem direito de dar sua opinião, mas eu faço isso há 10 anos. Não posso dar... Não tem. E daí na faculdade também, não, tá errado, não tá certo. Eu acho que tem um pouco dessa, sabe, dessa coisa de tipo, não, você nunca tá pronto. Quando, na verdade, você vai se transformando a cada projeto, né? Acho que esse que é o... A gente fica meio idiota, aí quando a gente vai ficando mais velho, a gente fala, não, chega. Tipo, até aprender que o não já existe, demora um tempo, mas é louco isso. Desculpa. E também tem a coisa das pessoas se desencorajarem, sabe? Eu nunca deixei muito as pessoas me desencorajarem. Eu acho que... pra que eu vou ouvir? Tem um monte de gente falando um monte de coisa diferente, certo? Sim. Pra que eu vou ouvir o que tá falando que eu não devia fazer? Entendeu? Eu sou teimosa, eu sou muito teimosa. Então, assim, eu me lembro quando eu fui prestar o mestrado da COP, uns caras que eu conhecia, um pouco mais velhos do que eu, bem mais velhos do que eu comentei, eu tô indo pra UFRJ pra ver a coisa a inscrição do mestrado e tal. E eles falaram pra mim, assim, um monte de homem, né, engenharia e tal, aquela coisa. E eles falaram pra mim assim, mas você vai tentar a primeira vez, né? Você sabe que as pessoas tentam 3, 4 anos entrar nesse mestrado, não é assim. Eu, beleza, então tá, então vou tentar a primeira vez. Se não tentar a primeira, não vai ter a quarta, né? Tipo, Exato.
Mas, mesmo assim, eu nem acreditei no que eles falaram. Tem gente que tenta 4 vezes, foda-se, entendeu? Não sei, eu vou precisar de 4 vezes? Não sei, de repente vou precisar de 10, mas não é uma coisa para se dizer, entendeu? Sim. O outro tá indo lá prestar uma prova de mestrado, por que você vai desencorajar? A gente tem uma coisa de desencorajar, às vezes. Tem. E aí, enfim, eu fui lá, passei na primeira vez, não tem que deixar as pessoas, né, te falarem, mas você não devia, é difícil, você não vai conseguir, a Nike participa desse concurso, bom pra Nike, sabe? Tipo, legal, beleza. Então, a gente tem essa coisa de dar pra trás, assim, às vezes. E que não tem que ser, entendeu? O design, ele é... Você não precisa ter 40 anos de experiência na profissão para fazer um projeto foda. Sim. Entendeu? Você pode ser um estudante de primeiro período e ter ideia do cacete, entendeu? Sim. A questão é como você embasa. A questão é isso, cara. É claro que com o tempo você vai aprimorando e vai sabendo quais são os melhores, aqueles 10 conceitos que você desenhou, 100 conceitos que você desenhou. Com o tempo, você vai sabendo identificar qual é o que vai dar certo ali, entendeu? Qual é o que vai... mais para frente, é óbvio que o conhecimento e o tempo aquele arcabouço ali de cognição, sim, para bastante. Sim. E ajudam muito, mas você também pode ter uma ideia genial estando no segundo grau, entendeu? Na quinta série. Não, se da mesma forma, igual você falando, tá jovem, tá tendo uma ideia genial... Uma coisa que tem que prestar um monte de atenção, e é por isso que também eu usei o truque de tentar dar aula para começar a dar aula em algumas universidades. O meu truque foi esse, que é não ficar engessado, não ficar viciado. Não ficar viciado no seu desenho, não ficar viciado no seu estilo, não ficar viciado na sua forma. Porque, tô ficando mais velho, mas também eu acabo ficando meio que viciado no meu estilo, né? E eu falo, não, eu tenho que quebrar isso, eu tenho que entender qual é o novo estilo, qual é a nova forma, quais são os novos desafios. Eu acho que a única diferença que tem quando você vai ficando mais velho é que você olha e fala, vai ser uma bucha, eu não sei onde isso vai dar. Mas eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente fala, mas eu sei que vai dar. Quando a gente é novo e como projeto design, ele é muito caótico, ele é muito confuso, ele é muito teste, validação, vai e volta. Ele não é uma matemática no sentido de tipo, para beber água, vou fazer uma garrafa. Não sei o que eu vou fazer. Whatever, né? Exatamente. É essa estrutura mental. Então isso ajuda a essa questão. Mas eu vejo muita gente velha que daí começa a ficar engessada. Aí isso eu acho pior, na verdade. Não pode. O design tem que ter aquela cabeça de criança, sabe? Tipo, pra sempre, assim. Sim. Porque as pessoas mudam, né? Cada geração é diferente da outra, da anterior. Sim. O design não é para as pessoas. Se as pessoas mudam, o design tem que mudar também, entendeu? Exato. Não pode ser as pessoas mudam, mas o design continua o mesmo. Então, faz sentido. Então é uma coisa que tem que sempre ser repensada, sempre. E esse que é o legal da profissão, assim, que nunca fica cansativo, né? É sempre uma coisa nova. Uma coisa que eu queria te perguntar, e aí, provocação mesmo. Duas coisas. Cara, eu vou ser muito honesto. Eu sempre achei uma merda. Brinquedo educativo no Brasil. Eu acho uma merda. Eu achava. Agora eu vi que deu uma melhor. Mas era uma merda. Quer dizer, ser brinquedo educativo era o brinquedo de madeirinha, com pininho. Tô falando esse tipo, nessa época que a gente viveu. E, cara, eu via muito brinquedo, por exemplo, porque eu gosto muito dessa área, então, assim, eu preferia mil vezes ir lá para uma Fisher-Price, que é uma empresa que eu aprecio muito, que é da Mattel, o lado cognitivo que eles trabalham as coisas, eu sempre falei, caralho, assim, eu sempre preferi dar isso pro meu sobrinho, do que dar um brinquedo educativo do jeito que era. Aí eu vi alguns brinquedos ultimamente educativos vindo de fora, na verdade não são nem educativos, né, assim, esses brinquedos de madeira e tal, maravilhosos, feitos fora e tal. Dá um pouco de preconceito, porque não é muito ruim esses brinquedos educativos que a gente tinha, essa coisa, assim, sabe? Quando você ia numa lojinha e daí, porque o brinquedo era de madeira, tinha a cognição de ser educativo. Você não acha que isso é um pouco... O que você pensa sobre isso? É essa que é a... Então, eu acho que nenhum brinquedo não é educativo. Tá. Muito pouco. Tá. Eu acho que não conseguiria nem te dar um exemplo de brinquedo que não vai educar nada, assim. Eu acho que todo brinquedo tem alguma coisa para ensinar. Ah, que legal.
Então, tipo, é um urso de pelúcia. Tudo bem, mas o urso de pelúcia, ele desenvolve afetividade, Sim, sim. desenvolve outras coisas na criança que a criança também precisa, entendeu? A criança não precisa só aprender matemática. Não. Se a criança só precisasse aprender matemática e ler, tava resolvido, entendeu? Tava muito fácil. Se uma pessoa só precisasse disso, já tava resolvido o mundo há muito tempo. Pois, há muito tempo, exatamente. Então, assim, eu acho que todo brinquedo tem alguma coisa para ensinar. Claro que tem uns que são mais voltados para isso e tem uns que são mais voltados para um entretenimento mais raso, digamos. Tá. Só que o brinquedo, ele precisa de engajamento. Uhum. Porque se a criança não dedica tempo brincando com ele, não adianta, certo? Então, assim, você vai ficar na estante, não adianta você ter todos os brinquedos educativos do mundo na estante do quarto do seu filho, se ele não vai tocar neles, certo? Assim, meu primo era assim, ele tinha todos os brinquedos, só que a estante ia ficar linda e maravilhosa. Ele não podia brincar com nada, era deprimente. Então, eu acho que... Pois é, então assim, ele precisa de engajamento, ele precisa que a criança brinque com ele e aprenda com ele. E eu acho que isso vem muito do lado estético, do lado lúdico, da cor, da forma e tal. Então, assim, do design em si, assim. Então, não adianta você fazer um brinquedo que é super educativo, nossa, seu filho vai virar um gênio se ele brincar com esse brinquedo, mas o brinquedo é horroroso e a criança não quer encostar a mão naquilo, entendeu? Então, assim, eu cresci com Lego, e Lego é super educativo, apesar de... Nossa, Lego é foda pra caralho. É um bando de ABS. Pô, tem coisa mais educativa que Lego? Cara, eu cresci contando Lego. Eu passava, tipo, meus fins de semana, assim, enfiado naquele balde de Lego. E eu fazia casas. Eu só fazia casa, porque eu tinha coisa da arquitetura. Da arquitetura, Eu pegava todos os chãozinhos verdes, emendava um no outro, e eu ia fazendo casas e projetando qual a família que vai me ver ali. Então eu preciso de 3 quartos, 2 quartos, vai ter criança, vai ter não sei o quê, a cozinha tem que ser perto de não sei das quantas. Então, pô, quando eu aprendi com isso, sabe, encaixando as peças, eu me lembro que quando eu era muito pequena, sei lá, devia ter o quê? Sei lá, uns 7 anos, 8. E, de novo, né, não tinha internet. E aí eu falava assim, não, porque quando eu for arquiteta, eu preciso fazer as casinhas mais sérias, né? Eu não posso ficar usando todas as cores. Então, eu vou escrever uma carta para Lego e vou pedir para eles venderem todas as peças brancas, porque aí eu posso fazer as casas direito, entendeu? Para mim, tipo, era o único jeito de você fazer uma maquete, era usando Lego, né? Tipo, não tinha outra. Mas você viu que tem o Architecture hoje, que é todo branco, cara. E nem foi a minha carta que chegou na Sim, Lego. ou não, pode ser. Pode ser. Não sei, porque eu não escrevi pra Lego. Porque eu não fui ser arquiteta no final, enfim, mas assim, Achei que você tinha escrito. Eu pensava isso. Não, tá. E eu pensava isso, nossa, eu tenho que pedir pra Lego um kit todo branco, porque aí eu consigo fazer uma coisa mais séria, né? Eu não vou poder fazer isso quando eu for adulta, assim, tipo, todo... Que merda, né? Olha o preconceito que a gente já coloca, eu não vou poder fazer alguma coisa assim. Coitado do Gaudí, né? Pois é, né? O Gaudí... Um bebezão. É muito bizarro, cara. Que mundo chato, às vezes. Mas, enfim, eu acho que o brinquedo educativo, assim, principalmente na nossa época, assim, eu não sei quantos anos você tem, mas ele era um brinquedo com pouco... 4-3, pronto. 4-3. Então, a gente tem quase a mesma idade. Mentira, não, eu sou uma geração muito mais nova. Você é muito mais nova, imagina. Não sou. Pois um brinquedo feio, que não tem um apelo estético, também não adianta, entendeu? Então, o que eu ficava preocupado, assim, eu acho muito legal quando você coloca todo brinquedo educativo, é um fato, não é por acaso que criança brinca com caixa, tá ligado? Porque não tem muito esse universo, mas o que me preocupava era assim, o lado errado, porque assim, um brinquedo, eu considero ele uma peça fundamental e muito importante para alguns dos desenvolvimentos cognitivos aí da educação da criança. Eu tô falando assim sobre educação mesmo, falando sobre Vygotsky, Piaget, sobre construtivismo, sobre a questão do aprender com o outro, aprender com você mesmo. Eu tô falando sobre isso, sobre coisas densas e não tipo brincar. Isso estimula você brincar com o outro, entender o espaço do outro, entender o seu, entender tal. Eu vejo que o tema educativo, ele tá muito mais incumbido, pelo menos aqui, eu vou falar do Brasil que eu vivi, né? Tá muito mais embutido em tipo, se é de madeira não é de plástico, já é melhor,
não sei porquê, tá? Eu conheço vários bioplásticos, várias formas de você tirar. A Lego tá se matando aí para em 2030 deixar tudo biodegradável, se matando com isso daí. Tem um monte de Plástico de coisa. cana. Tem um monte de coisa acontecendo. E daí eu acho que tem um pouco desse negócio do... Porque eu lembro que, por exemplo, eu ganhei um brinquedinho, sei lá, um coisinho que era... O negócio de jogar a bolinha ficava fazendo assim, ó. E daí caía. Eu esqueci até o nome. É um brinquedo que todo mundo deve ter tido. E era todo de madeirinha. Ou aquele bonequinho que ficava fazendo exercício, sabe? Aham. Você apertava... Aquilo lá, eu lembro que eu ganhei um desse e ganhei um outro desse. Assim, deu 10 minutos, eu já não tava mais interessado. Porque eu não conseguia tirar ele daquele universo. Tipo, foi comprado ou foi me dado como sendo um brinquedo educativo, porque era feito em madeira e olha que legal tal. Mas o meu Lego, o meu He-Man, eu conseguia fazer muito mais coisa, inclusive os exercícios. Então, é essa coisa, entendeu? Por isso que eu tava querendo ver essa questão da sua percepção, que afinal você é a designer de brinquedo. Então, eu acho que madeira é super interessante e tal. Sim. É uma coisa né, mais natural e tudo mais. Mas o legal de você desenvolver a criança, enfim, todos os pensadores e Vygotskis e Piagets e tal, Montessori, o legal é você dar à criança coisas diferentes. Então, assim, ela precisa explorar a sensibilidade dela. Então, assim, eu acho muito mais legal, eu acho muito mais enriquecedor ela ter um de madeira, um de papel, um de plástico, um de metal, sei lá. E ter aquelas... explorar as diferenças é mais enriquecedor do que todos serem de madeira. É verdade. Ou de plástico, ou de... É verdade. Ou todos serem de plástico. É verdade. Entendeu? Nossa. Então, você tem o tecido, você tem... Você falou da Fisher-Price. A Fisher-Price fez uma época... Eles começaram a fazer uma coisa que eu achei genial, não desqualificando brinquedos de madeira, que eu adoro, eu acho lindo, e eu acho super interessante para criança. Sim. Mas a Fisher-Price, ela até tem brinquedos de madeira, uma linha bem legal. Eu não conheço, cara, daqui. Aqui no Brasil, pelo menos nunca vi. Depois vou prestar atenção. Posso te mandar o link. Quero. Eu adoro. Mas a Fisher-Price fez uma época, eram uns cubos de plástico, só que cada face do cubo tinha uma textura diferente. Então, isso, cara. É uma sacada, foda. Entendeu? É uma sacada, porque a criança, não é que ela precise da madeira, ela precisa sentir coisas diferentes, o tato, desenvolver o tato. Então, assim, se você tem um cubo de plástico, mas cada face é uma textura diferente, ela tá desenvolvendo o tato dela. Cara, você me fez lembrar que eu vi esse brinquedo na Fisher-Price, meu sobrinho, agora ele tem 15 anos, ele tinha 6 meses. Eu me apaixonei e ele era a mesma ideia, só que ele era um ratinho, que uma orelha era de pano, outra orelha era de peludinho, outra orelha era mais durinha, outra era borrachinha de morder, era o bicho que ele mais ficava. E eu achava genial, depois sumiu, aí mudou pra esse cubo, é verdade. Puta, meu, isso aí é genial. Pois é, e é genial. Então, assim, mas é de plástico. Pô, mas é de plástico, mas olha só como eles pensaram numa forma de desenvolver várias coisas diferentes na criança, entendeu? E aí tem, cada cubinho tinha uma coisinha dentro para fazer um chocalho, e aí todos eram diferentes um do outro. Um tinha, sei lá, uma partícula maior, uma partícula menor dentro do negócio, e aí você ouve diferentes sons. Então, assim, isso desenvolve a criança mais do que todos os chocalhos fazerem o mesmo som, entendeu? Porque é o arroz, tem que usar arroz dentro de sei lá o quê. Então, tem outras formas da gente pensar o educativo sem ser tradicionalzão, entendeu? De madeira, assim. E tem novas formas. E isso que é interessante, você ter um bicho de pelúcia, mas ele tem várias texturas. A Skip Hop faz muito, eu fiz alguns para eles, que são os bichos de pelúcia, mas ele tem um bolso do lado, e aí vai o mordedor, encaixa dentro do bolso, e aí tem um chocalho pendurado numa mão, e tem umas 5 estampas diferentes no mesmo bicho, e tem, além das estampas, as cores são diferentes, a textura é diferente. É um cachorro ou é um urso? Tem cachorro, tem... Eu acho que eu já vi um cachorrinho assim, cara, eu já vi o cachorrinho. Tem várias texturas diferentes, eu acho que eu já vi essa coisa aí. O último que eu projetei foi uma lhama. É uma lhama. E aí... que tá super tendência e tal, lhama. E aí tem várias texturas. E isso é interessante, porque até a criança menorzinha que bota na boca,
com a boca, ela sente as texturas diferentes. Sim, isso, sim. ela tá aprendendo. A fase oral dela. Exatamente. E com isso ela tá aprendendo. Sim. E tá desenvolvendo o neurônio lá, tá fazendo as conexões dele, entendeu? Então isso que é bacana. Muito louco. E tem que ser pensado, assim. Não. Eu acho que esse aprendizado, assim, meu desse universo do lúdico e da infância e tal, eu adoraria ver isso mais, que as pessoas usem para todos os projetos, não só os de criança. Entendeu? Essa exploração, assim, do vamos ver o que é muito a experiência do usuário. A gente tá, acho que, se encaminhando muito para isso, assim, o design como um todo, assim. Mas eu acho que essa coisa curiosidade e tal, eu acho que deveria se expandir mais e deveria ser ensinado muito mais, assim, na faculdade de design. As pessoas tinham que ser mais os alunos, né? Que estão vindo aí, as futuras gerações, eu acho que tinha que ser mais estimulado. Acho que a gente tem estimulado muito eles na parte tecnológica, né? Em todos os softwares e tal, que tem que desenvolver e tudo mais. E às vezes, de repente, essa curiosidade, assim, às vezes fica um pouco para trás, assim. Eu acho que isso é um aprendizado que eu vou levar para a vida, assim. Se qualquer coisa que for projetar hoje, se eu tiver que projetar um ponto de ônibus, eu vou pensar sabe, em toda essa bagagem que o brinquedo me dá, assim, me deu, sabe? Sim. Aliás, qual que é o objeto que a gente não interage, ou qualquer coisa que a gente não interage que não é uma brincadeira, né? Pois é, né? Eu não vejo nada assim que não seja. Muito legal. E quais são os próximos projetos? Tem muita ideia por aí. Loucuras. Tem muita ideia. Eu tô projetando um projeto on the side, assim, tipo, para crianças um pouco mais velhas, mas é um projeto que estou super empolgada, um projeto meu, assim, pessoal. Que legal. E de repente um dia aparece aí no mercado, não sei. Não, quando aparecer aí você fala, mas quando eu for até de próximo projeto, você também gosta de pensar sempre fora da caixinha, qual que é o próximo desafio seu, entendeu? Cara, acho que aprender sempre. Acho que aprender. Eu adoro aprender. Eu tô sempre pesquisando novas coisas. Tô sempre me enfiando em curso. Eu acho que quanto mais você aprende sobre coisas diferentes, mais criativo você é. Sim. E eu adoro fazer essas coisas. Então, assim, uns 2 anos atrás eu me enfiei num curso de stop motion animation. Tipo... porque eu tô querendo trabalhar com animação. Não, mas assim, super legal. Fazer 4 meses de curso. E aprendi a fazer os bonecos, como é que eles fazem os bonecos da animação, stop motion. E aí eu fiz a correlação de, como é que eu faço boneco para o brinquedo e Exato. Então, aprender sempre, assim, aprender é maravilhoso. Que legal. Não, fantástico. A gente até conversou algumas coisas sobre brinquedos, até que conversaria até mais coisas, mas queria te agradecer muito pelo tempo. Deu um pau aí no começo, a gente ficou meio engasgando, né? Eu falei, caramba, vai ou não vai? Eu fiquei meio preocupado. Mas depois pegou aí, eu acho que era o sinal, eu desliguei o meu coisa. Mas eu queria te agradecer bastante. Obrigado. A gente vai voltar a se falar com algumas coisas. Prazerzaço, que bom que tá aí. Vai mandando notícia. E, bom, é isso. Obrigada a você, obrigada por essa oportunidade, obrigada por essa iniciativa, assim, do podcast e das pessoas poderem trocar ideia e aprenderem mais e se questionarem, enfim, eu acho que provocarem. Isso é uma coisa muito legal, se provocarem, brigarem, discutirem, eu acho que é sempre uma forma de fazer as pessoas crescerem e ouvirem uns aos outros e debaterem, acho que é incrível, então... Fez falta na nossa época, né? Fez falta na nossa época ter alguma porra pra falar alguma coisa, né? Era muito ruim, cara. Pois é, cadê a internet, né? Era difícil, viu? Era difícil. Nossa, era difícil, cara. Eu só falava de arquitetura também, eu ia para a área de arquitetura. Obrigado. Mas, vou te falar que, a gente fica mais criativo quando a gente passa perrengue. Sim. Eu vejo pelos gringos aqui, a gente no Brasil, pela falta de
de recursos, às vezes. Não é recurso, é falta de dinheiro mesmo, falta de grana para poder comprar coisas. Mas recurso acho que até a gente tem. Mas na época da faculdade e tal, você tem que se virar, entendeu? Sim, se vira com o que tem, se vira com a ferramenta que tem, com o material que tem. Sim. E isso te faz muito mais criativo, sabe? Sim. Saber se virar com o pouco recurso, assim. E eu vejo essa diferença pra cá, sabe? Assim, das pessoas, putz, precisa de um parafuso número 2. Não tem, então não tem como ficar, entendeu? Não tem como fazer. Resolve com outra coisa, entendeu? Vai com chiclete. Vai com chiclete, clips. Não, isso é engraçado porque não é só você que fala isso. Muita gente fala, Tati, inclusive, também falou na coisa dela, falou, meu, que bizarro. Eu acho que quando eu falei, né, de recurso, também a gente tá meio padrão, né, falando, falta de recurso. Acho que a gente não tem falta de recurso. Acho que às vezes a falta de dinheiro que faz você comprar um recurso mais caro, faz você perceber que os recursos mais baratos resolvem. Porque assim, na boa, eu sei que quando eu entro numa Leroy Merlin, quando eu entro numa casa de construção, olha, eu falo, cara, eu vejo tanta possibilidade, tanto recurso muito maior do que se eu precisasse comprar algumas coisas específicas. Por isso que eu tô falando, eu comecei a questionar isso em mim mesmo. Se é falta de recurso, o que eu acho que talvez a gente tenha bastante, ou se a falta de dinheiro faz a gente, obviamente, entendeu? Achar formas, achar possibilidades mais eficientes. Não sei. Bom, eu já tô fora do Brasil já tem 7 anos, então não sei o que você, tipo, não sei mais o que é Leroy Merlin, assim, que quando você vai lá, o que você vê, né? Mas assim, aqui você vai numa loja de material de construção, tem o pincel para pintar a parede, tem o rolo para pintar a parede, tem o rolo de pintar canto, tem o rolo de pintar quina, tem o rolo de pintar perto da janela, são todos rolos diferentes, entendeu? Então assim, e aí o cara se acostuma nisso, porque é uma maravilha, óbvio, é uma facilidade para a vida das pessoas. E aí, mas a gente foi comprar lá os rolos e aí não tinha o rolo de pintar o canto do teto com as 2 paredes. E aí não sabe como fazer, entendeu? Entendi. Tipo, usa qualquer pincel. Entendeu? É tanto recurso que quando falta não sabe se virar, assim, é engraçado, assim. Na minha formatura aqui, eles te dão uma ficha para você colocar o seu nome, escrever o seu nome pro cara que vai te apresentar no palco. Vai te chamar para você ir lá receber o diploma, né? Tá. Se você visse como que eu tive que escrever Madureira pro cara conseguir ler Madureira... Foneticamente? Assim, tipo... Caraca. Que engraçado. O que eles faziam? Madureira, assim, tipo assim? Não, eles não sabem por onde começar. Eles olham o seu nome e falam, desculpa, eu não sei ler. Sabe quando a gente lê aquele nome? Sei. Que a gente fala, cara, não sei nem por onde começar isso aqui. É tipo pra eles, assim. Que engraçado, nossa, um sobrenome tranquilo, né? Assim, tipo, construção linguística tranquila. Nossa, que engraçado. Esse eu não esperava. Madureira, nossa, que engraçado.